Eu já estava com mais ou menos uns 14 anos de idade e eu morava junto com a minha mãe. A minha mãe é advogada e ela tem um escritório desde antes de eu ter nascido. Ela conheceu meu pai quando ela era adolescente, então ela me teve na adolescência, mas ela foi muito acolhida pelos meus avós e ela e o meu pai decidiram não ficar juntos. O meu pai, ele mudou de país, então eu não tenho muito contato com ele e acaba que minha mãe que me criou, mas meu pai sempre teve assim, presente financeiramente, mas nunca foi de ligar, perguntar, mandar mensagem. Minha mãe até conta que quando eu era criança, ela mandava mensagens, ele se importava mais, mas depois ele conheceu uma mulher, ele casou, ele teve a vida dele, tem os filhos, que no caso são os meus irmãos, que a gente meio que não se fala, a gente se tem adicionado nas redes sociais, a gente sabe da existência um do outro, mas a gente não tem muito contato. Talvez porque eles ainda são crianças e o perfil deles é monitorado pela minha madrasta, que eu não conheço pessoalmente. Mas enfim, minha mãe, ela sempre teve uma comunicação muito aberta comigo, ela sempre foi uma pessoa muito certa, uma pessoa harmônica, comunicativa, por conta do trabalho dela até. Ela poderia ser mais rígida, mas até que ela é bem suave. Quando eu estava com os meus 14 anos, é, eu falei pra minha mãe assim: "Mãe, que eu queria fazer uma festa do pijama com as minhas amigas aqui em casa. Só que, eu queria que a gente ficasse só a gente e tal". E minha mãe falou: "Não, só vocês não". "Como assim só vocês?". "Não, mãe, só pra gente se divertir, pra gente cantar, pra gente falar besteira, coisas de adolescente". Minha mãe falou: "Olha, eu entendo. O que que eu posso fazer? Eu posso marcar um jantar com as minhas amigas, você chama as suas amigas aqui pra casa, e aí você faz a noite do pijama com elas, e eu tento chegar ali pelas uma e pouco da manhã e pego vocês ali já prontas pra dormir. Marca o começo da festa do pijama no mesmo horário em que eu estiver saindo, que aí fica tudo alinhado". Falei: "Não, beleza". Dentro dessa tinha um grupo, nós éramos 5 meninas. Então éramos nós 5, a minha mãe conhecia todas elas. Minha mãe já tinha até conversado com a mãe de algumas, só de 2 que minha mãe sabia quem era, mas não tinha comunicação, telefone, coisas do tipo. E minha mãe falou: "Ó, é bom as mães saberem, é bom pegar o telefone". Não, beleza. Minha mãe trocou o telefone, mandou o WhatsApp, porque ela faz as coisas muito bem certinha e organizada. Comprou um monte de coisa pra gente comer, pra gente se divertir, coisas de adolescentes. E até mesmo a gente mandou fazer pijamas iguais pra todas as meninas. Só que dessa minha amiga, ela já não tinha 14, ela já tinha 15 para 16. E ela era repetente. Pra quem não sabe, repetente é quem repete de ano. Então ela tava, digamos que ela era mais velha do que a nossa turma, mas ela tinha uma condição de vida tão boa quanto a nossa, porque a nossa escola era uma escola legal, sabe? Então, minha mãe ficava um pouco pé atrás pela influência, mas a minha mãe também, né, ela entende que adolescentes têm suas diferenças e que eu tinha a cabeça bem centrada e que não seria ela que me influenciaria. Errada estava minha mãe. Porque ela começou a dar ideia de que se sua mãe vai, por que a gente não chama os meninos pra ir pra tua casa? Eu falei: "Não, tá louca? Não, não vamos". E tipo, na nossa sala não, na nossa escola. Na nossa sala tinha pessoas, mas fora da nossa sala também, vamos falar escola, tinha alguns rapazes que cada uma de nós meio que gostávamos, a gente já paquerava com eles, uma delas já tinha ficado, já estava ficando, inclusive essa de 16 anos, ela já estava ficando com o rapaz. E ela deu a ideia que eles fossem no momento em que minha mãe saísse pra jantar e que eles fossem embora antes da minha mãe chegar. E aí a única coisa que eu teria que ficar, digamos, responsável era por pedir pra minha mãe avisar quando ela estivesse voltando pra poder despachar os meninos. Beleza. A gente pegou, eu fiquei um pouco resistente, eu fiquei com medo, porque eu não queria quebrar a confiança da minha mãe, fora que no nosso condomínio tem câmera, na porta da nossa casa tem câmera, dentro da nossa casa não tem, mas na garagem, na porta de entrada e lá na piscina tem, porque é em volta do muro. Então eu falei: se a minha mãe olha o que, que a gente tá fazendo e vê esses rapazes, ela pode perder a confiança em mim. E ela começou a dar uma ideia, e se a gente, tipo, corta a energia, desliga as câmeras, e começou a dar várias ideias. Eu fiquei totalmente sem graça, porque eu já estava falando não várias vezes e as meninas tinham se animado, as outras do grupo. Inclusive, a minha melhor amiga tinha se animado com a ideia. E eu fiquei tipo: mas será? Será? Será que isso é legal? Será que isso é saudável? Será que vai dar certo? Então, eu, tipo, meu, relaxa, fica de boa, fica tranquilo, não fica pesando a mente. E outra coisa, eles não vão dormir aqui, a gente não vai fazer nada de errado, qualquer coisa a gente pode falar
que eles moram no condomínio, sei lá, a gente mete o migué. E eu pensei, meter o migué na minha mãe é só se eu estiver ficando muito doida, né? Porque a minha mãe é do ontem, assim. Mas acabei ficando coagida, com todas as meninas querendo, já tinham comentado com os rapazes, os meninos tinham ficado super animados, a gente estava no meio do intervalo da escola conversando sobre essa festa do pijama e eles chegaram já abraçando, super felizes. E cara, o cara que eu gosto, ele tava animado, porque a gente nunca tinha se beijado e a gente queria isso, eu também queria isso, mas eu fiquei meio constrangida com todo mundo querendo e só dependendo do meu sim, e acabei cedendo e falando sim pra eles. Beleza, né? A gente foi se organizando e todo mundo muito alegre, todo mundo muito feliz. Chegou no dia da festa, chegaram os pijamas, as meninas chegaram um pouquinho mais cedo. Algumas, né, chegaram perto da hora que minha mãe ia chegar, outras passaram o dia com a gente. Então, minha mãe mandou fazer um monte de coisa gostosa pra gente comer, tinha comprado várias coisas pra gente fazer cestas de guloseimas, indicado filmes pra gente assistir, a gente tinha experimentado os pijamas e ficou muito linda. A gente tava programando os vídeos no TikTok que a gente queria gravar pra postar nas redes sociais, essas coisas, né, de adolescentes. Quando deu mais ou menos umas 7 horas, a minha mãe ela já estava pronta. Ela falou: "Vou deixar vocês mais cedo pra voltar mais cedo, pra não ter que voltar muito tarde. Mãe, você tem uma estimativa de horário?" Ela: "Por quê?" "Mãe, porque a gente vai estar aqui se divertindo e aí a gente não quer que você chegue e a gente esteja falando besteira e fazendo besteira, né? A gente quer estar comportada." Minha mãe riu, entendeu, falou: "Tá, eu aviso quando eu estiver voltando, mas eu devo sair do local que nós vamos nos encontrar 1 hora da manhã, mais ou menos. Então, até deixar as meninas em casa, que ela ia passar e buscar a amiga dela, ela disse que chegaria em casa mais ou menos umas 1h30. Foi exatamente o que nós tínhamos pensado. Então, a gente já tinha avisado pros meninos o dia inteiro, eles meio que já estavam assim, prontos, já só esperando play pra ir lá pra casa, e foi o que aconteceu. Quando chegou, eles chegaram, normal, minha mãe saiu às 7 horas, eles chegaram lá em casa mais ou menos umas 7h30, então eu acho que minha mãe saiu e eles saíram também da casa deles, pegaram o Uber, foram pra minha casa. Foi muito engraçado, porque veio aquele tanto de menino, né, os 5 rapazes, vindo andando em direção à minha casa, e eu fiquei morrendo. Sabe quando você fica com medo, quando você fica assim, com pressão, pensando, nossa, minha mãe vai olhar na câmera, ela vai brigar, ela vai, sabe? Só que a minha mãe falou, relaxa, relaxa, a gente assume a bronca com você, qualquer coisa. Uma começou a falar que assume a culpa, que a outra que chamou, que limparia a minha barra. Eu falei, não, tudo bem, beleza, então tá. Chegaram lá em casa, só que quando eles chegaram lá em casa, uma coisa que eu não tinha percebido, o rapaz que eu queria ficar, ele era o mais quietinho da turma. Realmente ele era super combinava comigo. Já o garoto que ficava com a menina de 16 anos de idade, ele levou bebida alcoólica, que era uma coisa que tipo não estava no roteiro, no planejamento. Ele levou vape, ele levou até cannabis, sabe, pra fumar. Tipo, eles fumavam, então eu fiquei muito desconfortável e as minhas amigas foram caindo na brisa deles e começaram a beber e começaram a fumar. E eu tô super desconfortável, eles começaram a fazer pressão pra eu beber e pra eu fumar também, mas eu não queria porque eu tava desconfortável. Fiquei pensando, se minha mãe volta mais cedo, nossa, já tá errado ter garotos na nossa festa, que é uma coisa que eu não comentei com a minha mãe. Agora imagina ter bebida, ter droga e ter álcool, é uma coisa que, tipo, nossa, eu vou levar uma bronca muito feia, minha mãe nunca mais vai confiar em mim. E ter a confiança da minha mãe sempre foi uma coisa muito importante pra mim. Eu sempre quis essa confiança com ela, porque pra mim isso era muito válido, porque era só eu e ela. Então, ela confiava em mim e eu não queria perder isso da minha mãe jamais, muito menos decepcionar. Eu acho que uma das coisas que mais dói no adolescente é o medo de decepcionar os pais, né? Ainda mais quando tem confiança, quando os pais brilham os olhos pra falar dos filhos, como a minha mãe sempre foi comigo. E aí foi passando, as horas foi passando, a gente se divertindo, eu e o boyzinho. A gente foi, tipo, pra um cantinho onde a câmera não pegava, que eu já sabia que a câmera não pegava. E a gente começou a se pegar onde a câmera não pegava. E aí a gente se beijou, foi aquela coisa intensa e tudo. E aí, de repente, tipo, ficou um silêncio lá em casa. Porque até a música que a gente tinha colocado de fundo tinha parado. E aí eu percebi que, tipo, eu e ele tava num papo tão profundo, e a gente tava nos beijos tão profundo, e ele tinha a idade mais ou menos parecida com a minha. Então eu falei, tá acontecendo alguma coisa, vamos lá ver o que tá acontecendo? E aí a gente pegou e foi ver o que tava acontecendo, e eu fui procurar as meninas dentro da minha casa. No que eu fui procurar as meninas dentro da minha casa, eu não estava achando as meninas. E eu falei, tipo, cadê as meninas e cadê os meninos? E comecei a procurar. E aí eu escutei meio que uma risada vindo do andar de cima da minha casa. E eu e o garoto começamos a subir. E quando a gente chegou, eu tava vendo o quarto da minha mãe. Meu coração já acelerou total, porque o que eles estavam fazendo no quarto da minha mãe? Entendeu? E quando eu entrei dentro do quarto, eles estavam meio que
fazendo farra. A minha amiga de 16 anos de idade estava só de sutiã e de calcinha, ela tinha tirado o pijama, eles estavam virando dose em cima da cama da minha mãe, os meninos estavam sem camisa, tipo, tava, sei lá, uma cena meio que de suruba, assim, uma coisa muito esquisita que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu não tava preparada pra ver, na verdade. E, tipo, me admira que as minhas amigas, que, tipo, têm um padrão comportamental parecido com o meu, uma criação parecida com a minha, tá ali também. E uma dessas minhas amigas, ela tava meio que, tipo, muito mole, como se, sei lá, tivessem dado muita bebida pra ela. E eu fiquei pensando, quanto tempo eu fiquei me pegando lá no cantinho pra ela ficar bêbada desse jeito? Mas eu não sabia o que tava acontecendo, então eu fui lá, tentei dar um banho, e aí virou aquela bagunça, tomar um banho no banheiro da minha mãe, e aí os meninos começaram a pular na piscina, e no que pularam na piscina começaram a entrar molhado lá dentro da minha casa, sabe? E aí molharam o vape, aí começaram a tentar fazer o vape secar, sabe? Tipo, eu perdi totalmente o controle do que estava acontecendo na minha casa. Foi um caos total. Foi um caos total. Eu tinha colocado o meu despertador para tocar às meia-noite, porque na hora que desse meia-noite, eles precisavam de ir embora. Porque em 1h30 pra minha mãe chegar, pra mim era o tempo, assim, de dar tudo certo. Foi dando meia-noite, eu fui ficando desesperada. E o menino que tava comigo, ele até falou: olha, se você quiser eu vou embora. Mas eu não queria deixar os caras aqui. E os amigos dele meio que chapados também, todo mundo meio bêbado. E aí, de repente, eles começaram a acender. E o cheiro do vape também tava muito, muito forte na minha casa. E eles começaram a acender o cigarro de cannabis dele lá na beira da piscina, bem debaixo da câmera. E, tipo, o cheiro daquilo é bizarramente forte. Eu nunca tinha sentido o cheiro daquilo. Tipo, e era um cheiro muito forte, assim, um cheiro meio ruim. Nossa, foi uma coisa esquisita. E eu pensando, meu, tipo, o caos, minha casa molhada, eles molhados andando na minha casa, o quarto da minha mãe, a cama da minha mãe tava todo bagunçado, o chuveiro dela, o quarto dela não tava normal, dava pra ver que, tipo, alguém tinha tomado banho, tinha molhado o tapete, minha mãe é extremamente organizada com as coisas, eu tive que dar banho na minha amiga chapada, deitada no meu quarto, e, tipo, o boyzinho dela falou que ia cuidar dela, quando eu cheguei lá, ele tava deitado, dormindo junto com ela, e eu, tipo, você tem que descer, e ele não me ouvia, e foi perdendo o controle, eu tentava falar com as pessoas. Única parte que me tranquilizava era que o rapaz com o qual eu estava ficando, ele teve um comportamento muito amoroso comigo, do tipo, querer também que os caras, ei, não faz isso, que não sei o quê. E os caras começaram a zoar ele, ele foi pegar o vape da mão do menino, tipo, para de fumar, o menino meteu a mão no braço dele, aí eles começaram a brigar lá no fundo da minha casa, tipo, começaram a se pegar mesmo de porrada. E aí foi um momento em que, meio que, quando eles começaram a se pegar de porrada, que eu não entendi muito bem o que aconteceu, foi quando todo mundo meio que se juntou em volta, assim, pra saber o que tava acontecendo e meio que parou, assim, aquela zorra que tava acontecendo. Porque nem gritar eu não podia. Eu tive vontade de falar, tipo, para! Chega! Mas pros vizinhos ouvirem e irem lá em casa saber o que estava acontecendo, minha mãe era muito querida e todo mundo sabia que ela era uma mãe solteira, advogada. Então, assim, como a gente morava em condomínio, com certeza os meus vizinhos iam ouvir e eles iam, porque já devem ser que estavam ouvindo a galera pulando na piscina e gritando um com o outro e aquela zona que tava. Então, quando eles brigaram, assim, tipo, a gente conseguiu separar a briga. E aí, no que a gente conseguiu separar a briga, tipo, todo mundo meio acalmou. Quando eu olhei no relógio, era 00:50. Tipo, falei, minha mãe vai estar. Tipo, pensei comigo, minha mãe deve estar saindo do restaurante, vocês precisam ir embora, porque na minha cabeça eu ainda tinha que limpar a casa, tinha que organizar, tinha que deixar tudo pronto pra quando ela chegasse, ela não desconfiasse do que estava acontecendo, sabe? Então, eles, assim, pararam depois da briga. A minha amiga, ela tava totalmente chapada e ela tava meio mole, assim, tipo, sabe? Tipo, uma coisa, sei lá, ela ficava rindo de tudo e aquilo começou a me irritar pra caramba, que ela não parava de rir da situação. E foi quando eu, tipo, olhei pro boyzinho, que ele tava, tipo, pé da vida, ele tava vermelho, assim, porque ele brigou e ficou parecendo um pimentão nervoso. E aí ele levantou e falou: eu vou embora, não era isso que eu gostaria, você vai me desculpar. Se você quiser, amanhã eu venho aqui, eu converso com a sua mãe. Se você quiser, eu te ajudo a limpar a casa. Me fala o que você quer que eu faça. Falei: me ajuda a arrumar, por favor, me ajuda a arrumar antes de você ir embora, porque você é o único que não usou droga e nem bebeu nada. E você é o único que tá bem aqui junto comigo. E aí a gente começou, ele começou eu peguei um pano, ele começou a limpar, tipo, a sala e a beira da piscina, a rapar as coisas, enquanto meio que a turminha ficou ali tipo, do lado da piscina, tinha como se fossem cadeiras de praia, essas coisas, tipo, um lugarzinho de sentar, assim, da beira da piscina, do lado da piscina. Meio que todo mundo ficou ali e eu fiquei muito chateada, porque uma amiga minha tava no quarto, dormindo, aí eu consegui tirar o rapazinho de lá, e aí todo mundo ficou meio que lá embaixo, assim, meio que o clima
por ter ficado pesado, todo mundo meio que voltou, assim, a ficar sóbrio. A menina de 16 anos de idade, ela tava bem mole, assim, falava com ela, parece que ela não tava ouvindo o que tava falando. A minha outra amiga também, ela tava meio chapada, ela tentava ajudar, mas ela pegava, escorregava. Então eu falei, para, senta, quieta, fica quieta, sabe? Então todo mundo meio que ficou, tipo, olhando, assim, pra eu e o meu boy arrumando. Eu corri pro quarto da minha mãe, fui arrumar a cama dela, fui passar um pano no quarto dela, sabe? Tipo, fui arrumar, eu pensei comigo, o box estava molhado. Sei lá, minha mãe, ela é muito apegada aos detalhes. E ela tomou banho 7 horas da noite. E aí o box tá molhado. Quem tomou banho no meu banheiro? E se ela me perguntasse isso, o que, que eu ia responder? Como que eu ia mentir pra minha mãe? Se ela descobrir a verdade? Então isso foi me deixando cada vez mais paranoica. Eu quase tive um surto mesmo. Quase que eu tive uma crise de pânico, assim, do que estava acontecendo. A gente conseguiu organizar tudo, e aí eles pediram o Uber, colocaram todos eles dentro do Uber, e meio que a gente ficou ali juntas, sabe? E aí eu falei, por favor, meninas, vamos pro meu quarto, vamos dormir, eu prefiro que a minha mãe chegue e a gente esteja todo mundo no nosso quarto já pronta pra dormir, do que a gente acordado e vocês terem que olhar pra cara da minha mãe perguntar alguma coisa e vocês ainda passarem vergonha ou algo do tipo. E foi o que a gente fez, meio que as meninas, elas estavam meio chapadas, então como elas estavam meio chapadas e já era praticamente 1 e pouco da manhã, elas acabaram dormindo assim, tipo, muito rápido. E eu fiquei acordada, assim, passando mil fitas na cabeça de como que a minha mãe ia interpretar isso, de como se ela vai descobrir, se ela não vai e tal. Beleza. Minha mãe chegou. Em que ela chegou, ela foi no quarto, viu que a gente tava dormindo, porque eu fingi que tava dormindo pra ela não ter que falar comigo. E no outro dia, quando a gente acordou, ela tinha. Tem uma moça que trabalha na nossa casa, fez uma mesa de café da manhã muito legal pra gente. Depois as meninas foram embora, normal, como se nada tivesse acontecido. E aí minha mãe veio conversar comigo. E ela falou: Como foi ontem? E aí eu falei: Foi caótico. Ela: Por quê? Falei: Porque foi caótico, mãe. E ela falou: Eu vi o que que aconteceu. E aí, na hora, meu espírito saiu do meu corpo, assim, voltou, sabe? Eu vi pela câmera as coisas que aconteceram. Vou te falar que eu fiquei rindo com as minhas amigas. E eu, como assim? Aí ela falou assim: Minha filha, é, o que aconteceu ontem não foi legal, não foi bacana. Primeiro, de quem foi a ideia de chamar os rapazes? Pode ser sincera, a ideia foi sua? E aí eu falei: Foi, mãe. Ela falou: Fala a verdade. Eu sei que não foi sua, você não teria essa ideia. Aí eu olhei assim, porque eu não queria culpar, porque eu fiquei com medo da minha mãe entrar em contato com a mãe delas, e ela falou exatamente isso: eu não vou falar pra mãe delas, só quero que você fale pra mim. E aí eu fui e contei tudo pra minha mãe. Tudo o que aconteceu, o que que os meninos fizeram, o que que eles levaram, por que que eles brigaram, do quarto dela, do banho, do cannabis, do vape, sabe, do álcool, porque eles estavam brincando. Enquanto eu estava no cantinho, beijando o rapaz, eu também contei isso pra minha mãe. Eles meio que foram fazer uma brincadeira de jogo, de dose, essas coisas, e por isso que eles ficaram bêbados muito rápido. E minha mãe falou que é normal o adolescente ficar bêbado muito rápido, porque não tem o hábito de beber. Se até ela, que não tem o hábito de beber, se ela beber uma dose, ela vai ficar chapada e vai começar a dar louca. Imagina adolescentes. Ela diz que tudo tem uma primeira vez e que tudo tem um tempo certo pra acontecer. Que ela fica chateada que essas coisas tenham acontecido, porque acaba que é perigoso, né? Poderia ter vindo ali uma tentativa de estupro, ou uma tentativa de assédio, ou algo do tipo, né? Os meninos tentarem forçar alguma coisa com as meninas, ainda mais rapazes que ela não conhece nenhum deles. Então a maior preocupação dela foi essa, do que estava acontecendo. Ela disse que a única parte que ela preocupou foi o momento em que ela viu a briga ali, que ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo, foi na hora que ela pediu a conta para ir embora. E parece que assim, eu e minha mãe muito alinhadas, né? Porque eu vi o horário. Eu fiquei muito triste, eu pedi muita desculpa pra ela, mas ela me acolheu, ela me abraçou, ela disse que fica triste com essas coisas terem acontecido, mas ela agradece que pelo menos foi dentro da nossa casa e que eu não fui nenhuma dessas meninas. Porque se eu que tivesse usado droga, ou fumado, ou bebido, ou tido algum tipo de relação sexual no meio dessa bagunça, aí sim ela teria muita dificuldade de lidar com a situação junto comigo. Ela ficou muito triste e ela meio que me deu um sermão de umas 3 horas de conversa. Ela ficou feliz que eu me abri com ela, que eu fui sincera com ela, que eu contei toda a verdade pra ela, mas ela me alertou de todos os riscos dessas situações. Ela falou que o álcool, eu posso ter 50 anos de idade, que se eu beber e fumar e ficar doidona, eu posso ser vítima. E que isso que preocupa ela,
mas ela gostou, inclusive, da atitude do rapaz. Ela disse que viu que ele estava sóbrio diante, ela só não gostou da parte que ele agrediu, porque ela não viu o jeito que começou, né? Ela disse que ela estava lá, a câmera estava aberta, ela estava acompanhando o que estava acontecendo com as câmeras que ela tinha, mas como estava todo mundo ali na beira da piscina, ela chegou a ver, mas ela não sabe o que aconteceu. Eu expliquei pra ela e ela pediu pra conversar com esse rapaz. E eu fiquei tipo, ai, meu pai amado, agora eu vou ter que chamar o rapaz aqui. E foi o que eu fiz, eu mandei uma mensagem pra ele, aí ele foi lá em casa. Ele pediu desculpa, tia, desculpa, tal. Ela falou que ela agradeceu ele. Ela falou que se todos tivessem se comportado, não teria problema nenhum ter levado o vape e o álcool, sabe? Só que a gente é muito novo, né? A gente fica curioso, 14, 15, 16 anos, que era a idade da turminha. A galera é curiosa, quer começar a beber, quer começar a experimentar coisas diferentes. Ela não é boba de saber que isso não acontece. Isso acontece. Mas o que ela ficou triste foi que ninguém teve limite com a situação. Então ela agradeceu ele por ter limite, né? Falou que ele é um rapaz de bom coração e aprovou que se caso a gente quisesse desenvolver alguma coisa, a gente desenvolvesse. Bom, hoje eu tenho 16 anos de idade, eu e ele nós estamos num relacionamento desde os meus 14, mas ele tem 15, né? Então agora ele tá com 17 e a gente tem uma relação muito verdadeira. Com algumas das meninas do grupo eu converso, mas eu nunca mais fui a mesma, porque eu achei muita falta de respeito com o que aconteceu na minha casa. Inclusive, a minha melhor amiga, ela continua sendo a minha melhor amiga e ela sempre me pede perdão e a gente às vezes ri do que aconteceu lá em casa, mas a gente sabe os riscos que isso poderia ter trazido se a gente não tivesse... Se todo mundo tivesse ficado louco, o que poderia ter acontecido? Então elas ficam me agradecendo por não ter bebido, mas de certa forma foi um grande aprendizado. E toda vez que eu conto essa história, eu conto porque é muito importante a gente ter uma mãe que entende a mentalidade de adolescentes, que entende que adolescentes cometem erros, que adolescentes têm curiosidade, que adolescentes querem experimentar coisas novas. E o diálogo é a base de uma boa criação. E eu falo isso porque toda a minha infância, minha adolescência é regulada à base de diálogo. E uma das coisas mais importantes para mim é saber que mesmo eu dentro do meu erro, a minha mãe continua me acolhendo e me direcionando com diálogo e com respeito. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Eu achei essa história muito bonitinha. Realmente, adolescentes fazem, né, loucuras, quer experimentar. A pergunta que eu faço é: o que você fez na sua adolescência? Qual foi a maior loucura que você fez? O que você não contaria pro seu pai, pra sua mãe, mas nem pagando, por medo do que eles poderiam te falar, da bronca que eles poderiam te dar? E o que você já fez que você contou pros seus pais? E como foi a reação desses pais com vocês, né? Deixa nos comentários. Então, eu fico feliz que existem histórias onde mães e pais têm um bom diálogo com seus filhos, onde eles conseguem direcionar, conseguem orientar, consegue ajustar um erro sem aquela punição, aquela penalização, sem aquele trauma, né, de piorar uma situação, de desmerecer, de colocar num lugar muito ruim, de culpa. E eu achei muito legal essa história por conta do posicionamento da mãe. Pudera a gente, né, ter sempre pessoas, pai e mãe, que apoiem, mesmo que a gente esteja errado, corrija a gente com respeito e com um bom diálogo. Então, espero que vocês tenham gostado da história. Me manda sua história no historiascanaldiodepaula@gmail.com. Todo mês eu solto 12 vídeos para vocês lá no Membros antecipados. Se você quiser assistir todos os vídeos antes do público, é só vir no link aqui embaixo e se tornar um membro, tá bom? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.